Oi, turminha do quinto. Vamos para a nossa aula número 18 de língua portuguesa. Hoje faremos a sessão Aprender Sempre, onde vamos fazer algumas atividades de revisão do capítulo, tá bom? Vamos lá? Pegue o livro de vocês, o Aprender Juntos. Vocês vão abri-lo lá nas páginas 42 e 43. Vamos lá? Então, acompanhe a professora Vivi. Na número 1, vocês vão ler um trecho de um livro chamado Laranja, Pera, Couve e Manteiga, que assim como o texto inicial deste capítulo, tem a feira como tema. Então, acompanhe a leitura. Na casa do feirante, quem escolhe o cardápio é ele mesmo, mas nada de comida com nome a esmo. A refeição deve lembrar sempre o freguês, seja ele nobre, plebeu ou camponês. Pé de moleque, bolo rei e arroz de carreteiro. Baba de moça, papo de anjo e feijão tropeiro. Ovo caipira, feijão fradinho e açúcar de confeiteiro. Olhos de sogra, bem casado e o ilustre brigadeiro. O moleque, o rei e o carreteiro. A moça, o anjo e o tropeiro. O caipira, o frade e o confeiteiro, a sogra, o casado e o brigadeiro. Muito bem. Agora, embaixo do texto, vocês têm aqui um quadradinho que aparece o significado de algumas palavras que foram destacadas aqui no texto. Então, nós temos em destaque, a primeira palavra que aparece é a palavra, a expressão a esmo. O que significa a esmo? Então, olhando aqui no quadradinho, nós percebemos que, nós lemos que a esmo é a mesma coisa que ao acaso, qualquer. Então, vamos trocar essa palavra aqui por qualquer. Mas nada de comida com nome qualquer, né? Então, para ele, a comida ela tem que ter nome. Depois, nós temos aqui, no último verso da primeira estrofe, a palavra plebeu. O que significa plebeu? Segundo o nosso glossário aqui, plebeu é que não pertence à nobreza. Então, aqui nós temos três pessoas que foram citadas. Três tipos de pessoas. Os nobres, né, que são reis, rainhas, príncipes, princesas, duques, duquesas. Os plebeus, que seriam a classe pobre do reino. E o camponês, que é aquele que trabalha no campo, tá? Carreteiro. Carreteiro é aquela pessoa que dirige carreta, né? Que dirige um caminhão, que transporta carga. Então, ele é chamado de carreteiro. Tropeiro é a pessoa que conduz o gado, né? A pessoa que está lá montada a cavalo, que trabalha com o gado, que conduz o gado de um pasto para outro. Ela é chamada de tropeiro. E brigadeiro, esse brigadeiro aqui que nós estamos falando, não é o brigadeiro doce. Ó, prestem atenção que o brigadeiro aparece duas vezes aqui no nosso poema. Olha só, para eu vai grifar para vocês verem. Ele aparece aqui na segunda estrofe e aparece também na terceira estrofe. Na segunda estrofe, eu estou falando do brigadeiro de comida, porque aqui, ó, está falando de vários alimentos, olho de sogra bem casado e o ilustre brigadeiro. Então, aqui eu estou falando do brigadeiro doce, aquele que a gente costuma comer no aniversário. Mas, na terceira estrofe, eu estou falando do brigadeiro, que significa um oficial que comanda uma unidade militar. Então, a gente tem o desenho dele aqui, ó. O próprio brigadeiro segurando um brigadeiro. Olha que legal, pessoal. O desenho do militar, que nós chamamos de brigadeiro, segurando um doce que também se chama brigadeiro. Bom, agora que nós já entendemos um pouquinho do texto, vamos então às atividades. Na letra A pergunta é a seguinte: no texto há nome de vários alimentos. Na casa do feirante, quem é que escolhe a comida? Bom,
Se vocês voltarem um pouquinho lá na primeira estrofe, vocês vão achar a resposta. Olha só, na casa do feirante, quem escolhe o cardápio é ele mesmo. Então, cardápio é a mesma coisa que comida, né? Então, na casa do feirante, é ele mesmo que escolhe a comida. Letra B. Observe os substantivos da segunda e da terceira estrofe. Em qual delas há mais substantivos compostos? Então, olhando aqui, pessoal, vocês vão ler os substantivos. Essa é a segunda estrofe e essa é a terceira. Vocês vão ler e vão colocar aqui. Qual é aquela que aparece mais substantivos compostos? Se for a segunda estrofe, você coloca segunda estrofe. Se for a terceira, terceira estrofe. Lembrando que substantivos compostos são aqueles nomes que nós utilizamos mais de duas palavras, tá bom? Passando agora para a letra C, nós temos aqui que circular os substantivos compostos que tem como um dos termos os seguintes substantivos simples. Então, vocês vão lá no texto e vão procurar qual é o substantivo composto que tem a palavra moleque. Então, aqui, ó, logo na segunda estrofe eu já achei aqui, ó, pé de moleque. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão circular. Então, vocês vão pegar o lápis de vocês e vão circular. Depois, vocês vão procurar um substantivo composto que tem a palavra rei. Então, ó, logo em seguida eu já achei aqui, ó, bolo rei. É o nome de uma comida. Então, vocês vão circular. Agora, carreteiro. Já tem aqui logo em seguida, ó, arroz de carreteiro. É um substantivo composto. Agora, sozinhos, vocês vão achar um substantivo composto que tenha a palavra moça, outro que tenha a palavra tropeiro, outro que tenha a palavra sogra e outro que tenha a palavra casado. E vão fazer a mesma coisa. Vocês vão circular lá na segunda estrofe. Beleza? Bom, passando agora para número 2, na outra página. Vamos lá. Leia o texto abaixo e responda as questões. Todo mundo me dizia que eu não ia conseguir, mas consegui. Ficamos felizes porque inventamos este poema. Ficamos felizes porque pusemos músicas no poema e cantamos a letra com a música. E mais felizes porque todos juntos dançamos o poema. Fico feliz porque na hora em que vou dormir, escrevo o poema no céu. E a cada dia vou mudando as cores das letras. E o poema ele aparece aqui nessa imagem de uma folha. Noite e dia, de hora em hora, em tudo e por tudo a gente melhora e melhora. E é verdade, né, turma? Aos pouquinhos, cada dia que vai passando, cada hora que vai passando, nós vamos melhorando. O que vocês vão fazer aqui? Na letra A, está perguntando assim. A última estrofe apresenta a linguagem no sentido literal ou no sentido figurado? Bom, pessoal, nós vamos, então, primeiro saber qual é a última estrofe. Então, a última estrofe é essa aqui, ó. Essa é a última estrofe. Agora, vamos relembrar o que é um sentido literal. Sentido literal é quando eu falo a palavra com o seu significado real, certo? Agora, o sentido figurado é quando eu utilizo algumas expressões que eu quero dizer. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Sentido literal. Se eu falar para vocês, hoje eu descasquei um abacaxi para fazer um suco. Descasquei o abacaxi. Eu estou falando no seu sentido literal, no seu sentido real. Peguei uma faca e descasquei o abacaxi. Agora, eu posso usar essa expressão no sentido figurado. Eu posso,
Por exemplo, dizer a seguinte frase. Nossa, tô com um problemão hoje, vou ter que descascar um abacaxi. Então, significa que eu tenho um problema para resolver. Esse abacaxi não é um abacaxi real, né? É um abacaxi que representa um problema, certo? Então, é o seu sentido figurado. Agora, vamos olhar, então, lá na última estrofe. Diz assim: fico feliz porque na hora em que vou dormir, escrevo o poema no céu. E cada dia vou mudando as cores das letras. Então, essa expressão, escrevo o poema no céu, ela está escrita no seu sentido literal, real, ou no seu sentido figurado? Ou seja, no está querendo dizer. Pensa aí e coloca a resposta aqui, tá bom? Nós vamos parar por aqui. As outras atividades que vêm logo abaixo nós não vamos fazer, tá bom, turminha? Então, termino a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e sempre estou à disposição de vocês para tirar as dúvidas. Um beijo e até a próxima aula.